Bom dia a todos, bem-vindo à 29ª edição de Culto Online. Lembrando que o nosso primeiro culto foi no dia 22 de março. E eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o motor, o regente, a fonte inspiracional que impulsiona tudo isso. A palavra que gostaria de compartilhar com todos vocês hoje é a palavra alegria. Quando eu falo todos vocês, eu também me incluo no meio. Gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Você tem sido alegre? A sua alegria tem contagiado as pessoas ao redor como testemunho de atrair a Cristo? O mundo que a gente vive fornece a gente muitas condições desfavoráveis, circunstâncias adversas, que impede o nosso crescimento e um bom relacionamento pessoal, espiritual e social. E tudo isso sendo agravado no período de pandemia. Muitas coisas têm tirado o nosso sonho, nosso sono e a nossa alegria, como violências urbanas, a incerteza do amanhã, decepções nos relacionamentos. Quando a gente pensa no futuro, a gente fica ansioso, e quando a gente lembra do passado, a gente fica depressivo. Então, tudo isso tem tirado a nossa paz. E o que a Bíblia disse a respeito de alegria? No livro de Filipenses, capítulo 4, tem um versículo que diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Digo outra vez, alegrai-vos. O recado é tão importante que é repetido 2 vezes. Isso parece algo familiar. Parece o nosso Senhor Jesus Cristo falando: em verdade vos digo. E o que ele disse nesse versículo? Alegrai-vos é um verbo que está no imperativo. Se é imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Alegrai-vos sempre. Então, é uma alegria em tempo integral, não é uma alegria fugaz. E a fonte dessa alegria é no Senhor, é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que retrata bem isso, o exemplo, é o próprio Paulo, que quando escreveu esse livro, ele não estava na bonança da vida. Ele estava preso em Roma, guardando o julgamento. Mas com certeza ele aprendeu muito, sabendo que circunstâncias adversas ele não vê como um empecilho, mas uma oportunidade de se aproximar mais a Cristo. Porque ele sabe que a alegria não é um mero sentimento da alma, mas um estado do Espírito, é um fruto do Espírito Santo, é uma pessoa. E ele ainda mais nos ensina como manter essa felicidade e essa alegria constante. É colocar diante de Deus as tuas dificuldades, as tuas petições por meio de orações e súplicas. E eu me pergunto, o que ele suplica? O que ele orava? Ele pedia com certeza um coração humilde e um espírito ensinável, porque esses 2 adjetivos, essas 2 virtudes, retrata bem a palavra temor. E a Bíblia disse que o homem que teme ao Senhor, a Ele revelará o teu segredo, o teu caminho e a tua aliança. Somente um coração temente você consegue entender que a paz do Senhor, paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Então, o que a gente aprende aqui, que a alegria é supracondicional, é ultracircunstancial e é cristocêntrico. Portanto, vamos convidar o grupo de louvor para celebrar esse dia e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo mais e mais nesse dia alegre. Bom dia, irmãos. É com grande alegria que estamos juntos aqui novamente. Vamos cantar nosso louvor de hoje, começando com a música Ele é Exaltado.
pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. possa viver. Sua vida ele entregou.
que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a dor nos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua
Oremos. Pai, obrigado pelos teus cuidados nesta semana. Tem nos assistido e nos guardado nos mínimos detalhes, mesmo a gente não percebendo isso. Também quero agradecer por mais este culto virtual, porque o Senhor realmente é a fonte inspiradora deste mover. É o Senhor que prepara a pregação do preletor. É o Senhor que dá ao grupo de louvor destreza e talento para tocar os instrumentos e as vozes para entoar o seu cântico. É o Senhor também que dá talento para a pessoa que monta os vídeos, para que tudo saia conforme tu queres. E também é o Senhor que congrega o teu povo para esta comunhão. Muito obrigado, Senhor. Peço então que damos a Ti liberdade de falar livremente e que conceda o poder de falar a Tua palavra na boca do pregador. E também, Pai, peço a Ti, Senhor, que prepare a nossa mente para que a Tua palavra seja convincente e venha nos confrontar e que possa descer ao nosso coração e se torne espiritualmente real em nós, para que a gente possa fazer um bom testemunho com isso. Desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 18 e 19. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar por toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Passo agora a palavra para o irmão Dr. Shin, cujo tema é bondade. Bom dia, queridos. Antes de mais nada, vamos abaixar a nossa fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela feliz oportunidade de nos reunir aqui, ainda que virtualmente, mas por meio do Seu Santo Espírito, entrarmos em comunhão com o Senhor. E também entrar em comunhão com todos os irmãos. Pedimos que o Senhor esteja enviando o Seu Santo Espírito para que possamos, da Sua sabedoria, aprender o significado e como praticar
a sua palavra na nossa vida. Nós pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria de repetir a leitura dos versos que nós tivemos agora há pouco lendo. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo, capítulo 33, versos 18 a 19. Em 1998, eu, mais 2 colegas de trabalho, nós fomos até a Universidade de Oxford, onde nós fizemos um curso sobre medicina baseada em evidência. Foi um curso de 7 dias, e naquela época a medicina baseada em evidência era algo muito novo. As pessoas não entendiam do que se tratava, e havia necessidade de adquirirmos esse conhecimento para trazer para o Brasil. Hoje, medicina baseada em evidência é algo básico que todo médico deveria saber. Mesmo aqueles que não sabem, fingem que sabem, de tão importante que ela é hoje no nosso dia a dia, profissionalmente falando. Mas naquela época era uma coisa nova, então nós fomos lá, e para mim foi muito legal, porque eu sempre gostei de história e sempre tive um sonho de conhecer a Universidade de Oxford. Então para mim foi ótimo. Além de poder estudar, eu aproveitava e conhecia a cidade, especialmente porque era um mês de julho. O curso ia das 7 da manhã às 5 da tarde, então nós aproveitávamos, eu principalmente. Depois das 5 eu passeava, entrava e explorei muito a cidade. Como era julho, o sol se punha às 9 da noite, então eu tinha sempre mais de 4 horas para conhecer a cidade. E aqui a gente pode ver uma visão geral da cidade de Oxford, em que nós podemos ver a famosa biblioteca Ashmolean. E aqui a gente vê, inclusive, uma réplica da Ponte do Suspiro, que liga duas faculdades, onde os alunos passavam por meio dessa ponte, indo de uma instituição a outra. E esse é o alojamento dos alunos. Eu fiquei nesse alojamento e todo dia acordava às 5:30 da manhã, depois de ter ficado até às 3 horas da manhã lendo os artigos que os professores propunham. E às 5:30 tinha que acordar para não chegar atrasado às 7 horas lá no curso, na faculdade. E essa era a vista que eu tinha do meu quarto, um pequeno canal de águas com algumas plantas aquáticas. E numa das andanças, eu vi de repente, no entroncamento de duas ruas, uma construção que parecia uma torre de igreja e que parecia um monumento. Eu fiquei muito intrigado e cheguei próximo para ver. Eu vi que tinha 3 esculturas retratando 3 pessoas. E eu fui ver e estava escrito Monumento aos Mártires. E eu fui ver do que se tratava. Na verdade, eram 3 bispos da igreja anglicana: o Hugh Latimer, Nicholas Ridley e Thomas Cranmer. Eles foram considerados precursores, juntamente com Wycliffe
e outros que fizeram um esforço enorme para incentivar as pessoas a fazer leitura diária, pessoal, da Bíblia na sua língua nativa, ou seja, inglês. Além disso, eles promoveram um culto totalmente realizado em inglês, o que ia contra a recomendação da Igreja Católica Romana, que insistia que o latim tinha que ser a língua usada nos serviços da Igreja Católica. Agora, só para contextualizar um pouquinho, a Igreja Anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII. Ele teve uma briga com a Igreja Católica Romana e resolveu, então, se separar da Igreja Católica. E ele fundou a Igreja Anglicana e se auto-intitulou chefe da Igreja. E, a partir daí, ele instituiu o culto, juntamente com seus bispos, o culto em inglês e incentivou a leitura bíblica em inglês. E esses bispos foram além, eles incentivavam a leitura pessoal para que cada um pudesse ter uma comunhão pessoal com Deus. O que Henrique VIII não sabia é que, depois da morte dele, quem assumiu o trono foi a Mary, chamada Mary I, ou Maria I, que depois ganhou um apelido carinhoso, Bloody Mary, Maria Sangrenta. Por quê? Porque ela é uma católica fervorosa e resolveu restabelecer a Igreja Católica Romana como a igreja oficial do Estado. Então ela promoveu uma grande perseguição contra os chamados protestantes. E esses 3 bispos, por continuar a insistir na ideia de ler a Bíblia em inglês e adorar em inglês, eles foram enquadrados pela Santa Inquisição e foram presos pela Santa Inquisição como hereges. Foram julgados e condenados à morte na fogueira. E o local da execução fica exatamente nesse lugar onde foi erguido o monumento aos mártires. Então, quando eu cheguei próximo, eu li a história sobre eles. E, além disso, existe um episódio muito famoso que, quando os soldados acenderam o fogo na fogueira, Hugh Latimer e Nicholas Ridley foram queimados juntos. Então, os dois estavam presos em 2 estacas, cada um numa estaca, e o fogo começou a se alastrar. Enquanto o fogo se alastrava, Hugh Latimer virou para o bispo Ridley e diz assim para ele: Senhor Ridley, fique tranquilo, porque a chama que eles acenderam contra nós vai virar um fogo e haverá de atingir toda a Inglaterra. Ou seja, a verdade que nós estamos insistindo hoje, de promover uma comunhão pessoal com Deus, de fazer a sua leitura na sua língua nativa, para promover essa relação profunda com Deus, vai atingir e vai reformar toda a Inglaterra. E eles morreram queimados. Um ano mais tarde, em 1556, o Cranmer também morreu queimado e o monumento foi dedicado a esses 3. Quando eu vi esse monumento e li a história sobre eles, eu fiquei muito emocionado. Emocionado pela coragem, pela intrepidez de defender o que realmente foi uma revelação de Deus para eles, de promover, sem intermediário nenhum, sem precisar de padre, a leitura direta da Bíblia. Porque ao ler em latim, só o padre poderia interpretar, mas ao ler em inglês, qualquer um poderia ler a Bíblia e entender a Bíblia e direcionar
a sua adoração diretamente para Deus, sem passar por nenhum intermediário. Esse é o tipo de coragem que faz os cristãos diferentes. Eles não buscaram a glória desse mundo, porque a glória desse mundo seria para fazê-los conhecidos, mas em vida, para que eles pudessem ter algum benefício, seja financeiro, seja material, ou seja, posição. Mas eles não buscaram isso. Eles pagaram com a própria vida para insistir na revelação que Deus havia mostrado para eles. Para o mundo, isso é uma estupidez, porque é o tipo de glória que não cabe na busca das pessoas comuns do mundo. É uma glória diferente. Agora, voltando sobre a conversa que Moisés teve com Deus. Que tipo de glória Moisés queria ver? Nós vimos os mártires com a glória de ser inscrito no livro da vida. Não é a glória desse mundo, mas a glória de ter seu nome inscrito no livro da vida. E a glória que Moisés estava pedindo para Deus mostrar? Que contexto nós podemos entender por que Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória? Para isso, a gente vai proceder com a leitura do mesmo capítulo 33, só que o verso 1 a 5. O que está escrito lá? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. No trecho que acabamos de ler, nós conseguimos aprender pelo menos duas coisas interessantes. A primeira coisa é que Deus disse: se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. E a segunda coisa que a gente aprendeu aqui, disse Deus que o povo de Israel era um povo obstinado. Nós vamos ver por que o povo era chamado de um povo obstinado e o que isso tem a ver com Deus que poderia destruir, ainda que por um momento só. Deus poderia destruir se ele fosse com o povo de Israel. Para contextualizar mais ainda, nós temos que voltar um pouquinho no capítulo 32 do livro de Êxodos, versos 1 a 6. Está escrito assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou
com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Gente, a leitura desse capítulo anterior, capítulo 32, mostra exatamente por que Moisés estava conversando com Deus. Esse trecho mostra o seguinte: Moisés estava no Monte Sinai, tendo uma conversa particular com Deus, conversando com Deus, e demorou muito para voltar ao povo de Israel. E o povo de Israel pensou: esse Moisés, não sei, sabemos o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se ele vai voltar, então nós vamos eleger uma maneira de nos conduzir. Então vamos chamar o Arão e vamos fazer uma escultura. Então o que aconteceu? Foi feita uma escultura em forma de bezerro. E estranhamente esse bezerro se chama Deus que tirou vocês do Egito, como o próprio povo israelita disse. Qual é o problema aí? Porque Deus nos fala para não criarmos esculturas, ídolos. Porque é o seguinte: quando você faz um ídolo, quando você cria uma imagem e diz: este representa, ou esse é o Deus que tirou o nosso povo da terra do Egito, eu sou o criador desse ídolo. Vocês estão percebendo? Quando eu crio uma imagem, eu sou o criador dessa imagem. Quando eu atribuo a essa imagem as características de Deus, estou simplesmente dizendo o seguinte: Deus não manda em mim, eu é que mando em Deus. Eu criei uma imagem e eu chamo de Deus. Então aí tem um problema muito sério de soberania. Então o povo de Deus estava escolhendo que eles mandavam sobre Deus e não Deus mandava sobre eles. Isso é muito, muito, muito grave, porque o povo de Deus, quando foi tirado do Egito, eles viram vários milagres, inclusive a abertura do Mar Vermelho. E depois eles viram de dia uma coluna de nuvem para protegê-los do calor do sol, e à noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio do deserto. Todo dia descia maná. Eles viram todos esses milagres e não aceitaram que Deus fosse soberano sobre a vida deles. Tirar do Egito eles queriam ser tirados do Egito, mas eles não queriam ser povo de Deus. Ora, quando você não quer ser o povo de Deus, o que acontece? O povo de Deus, o povo de Israel, melhor dizendo, foi chamado por Deus de povo obstinado. No hebraico antigo, a expressão era povo de pescoço duro. Algumas versões trazem como povo de dura cerviz. O que isso significa? Antigamente, quando você punha um boi para arar a terra, você punha um jugo sobre ele e depois você punha duas rédeas. Na verdade, uma rédea com duas cordas. Se você puxa do lado direito, por meio do jugo,
o boi vira para o lado direito. Em outras palavras, o boi se converte para o lado direito. Quando você puxa do lado esquerdo, o boi converte para o lado esquerdo. Então, quando o boi tem um pescoço duro, não adianta você puxar a rédea. O boi não converte para lugar nenhum. Quando Deus chamou o povo de Israel de povo obstinado ou povo de dura cerviz, Deus estava querendo dizer que o povo não era um povo convertido. O povo não se converteu, depois de ter visto tantos milagres. Então, se é um povo não convertido, o que acontece? Quando você não é uma pessoa convertida, você não convida a presença de Deus na sua vida. Você não quer, você o rejeita. Porque você é uma pessoa que não tem justificação. Você não tem Deus que mande sobre sua vida, que seja soberano na sua vida. Então, se você insiste em ficar na presença de Deus, você pode ser destruído pela glória de Deus. E é por isso que Deus falou: não vou com vocês. Não é porque eu não gosto de vocês. Eu gosto, eu tirei vocês do Egito, mas vocês não querem, não me querem. Se eu for com vocês, ainda que por só um instante, a minha santidade pode destruir esse povo pecaminoso, esse povo pecador, cheio de atos pecaminosos, porque não é um povo convertido, porque é cabeça, na verdade, pescoço duro. Não consigo convertê-los, não consigo dirigi-los, não consigo ter soberania sobre eles. Então, na hora que eles resolveram fazer um bezerro de ouro, eles estavam dizendo muito claramente: não queremos Deus mandando sobre nossa vida. Queremos ser perdoados, mas não queremos a soberania de Deus. Nós vamos fazer o nosso próprio Deus. E aí Moisés teve uma conversa com Deus. Nós vamos ler isso no Êxodo 33, capítulo 13 a 17. Está escrito assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Diz o Senhor a Moisés: farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Nesse trecho a gente vê algumas palavras em destaque. Primeiro, descanso. Te darei descanso. Quando que Deus dá descanso para uma pessoa? Quando nós nos sentimos descansados. Quando nós somos justificados e quando nós estamos sob a soberania de Deus. Aí nós temos descanso, que é o descanso do justo, o justo justificado e tendo Deus como soberano. E a segunda coisa que a gente acha interessante aqui é se eu achar graça aos teus olhos. Quem acha graça diante dos olhos de Deus? Quem é o único que pode achar graça diante dos olhos de Deus por ser imaculado, sem pecado? Jesus Cristo. Então, essa conversa é uma antecipação da justificação de Cristo e Cristo intermediando e pedindo
que Deus perdoe os pecados nossos, porque Cristo nos substituiu na morte e agora acha graça diante dos olhos de Deus. Nesta conversa, Moisés mostra o papel de Cristo de forma antecipada, quando ele conversa com Deus e ele pede perdão. Eu e o teu povo. Moisés não tinha mérito. Deus considerou ele justificado, achou graça aos olhos de Deus pelos méritos de Cristo, que ainda será sacrificado na cruz. E é nesse contexto que Moisés pede que Deus suba com eles, que esteja presente com eles, ainda que o povo não tenha merecimento, ainda que o povo seja obstinado e ainda que o povo não quer se converter. E é nesse contexto que Deus promete estar com o povo e que Moisés fala: Senhor, mostre a sua glória. E Deus imediatamente responde: farei passar diante de você a minha bondade, porque a glória de Deus está em ter misericórdia sobre nós. Se Deus nos considera seu povo, se Deus é o nosso Pai, como faremos para refletir que somos, para provar que somos filhos do Deus Altíssimo? Essa história de caracteres genéticos é uma história muito interessante. Muita gente diz que eu sou muito parecido com meu pai. Inclusive, tem uma prima que eu nunca vi, que mora em Taiwan, e que uma vez viu a minha foto no Facebook. E ao olhar a foto, ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou: Shin, como você é parecido com seu pai. Eu, na verdade, queria dizer o seguinte: eu pareço com meu pai em termos. Por quê? Porque vocês podem perceber que meu pai está sempre com um sorriso no rosto. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada na ISP, num dos últimos natais que ele passou conosco. E ela já estava doente, fazia diálise, a cada 2 dias ele ia para a diálise, que é um processo que derrubava e derruba qualquer pessoa. Mas quando ele via as pessoas, ele sempre tinha um sorriso no rosto. E aí, comparado com ele, eu tenho esse rosto bastante... parece um cara que está sempre bravo. Então, de repente, eu não reflito tanto os caracteres genéticos do meu pai. Mas essa foto, vocês podem perceber que a Lena e a Lígia são muito parecidas, inclusive no sorriso. Então, aí vocês podem olhar para as duas e falar: não, isso certamente é mãe e filha. Se nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós temos que refletir o caráter dele. Alguém tem que olhar para nós e falar: não, esse é um filho de Deus. E nós temos que refletir, consequentemente, a glória de Deus na nossa vida. Qual é o os caracteres, melhor dizendo, mais proeminentes, geneticamente falando, do Deus Pai? Vamos ler a carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andamos também no Espírito. Se nós fomos adotados por Deus, nós somos convertidos e, na relação profunda com Deus, nós recebemos a carga genética de Deus. Porque nós deixamos a natureza humana, natureza pecaminosa para trás, ao adotarmos o Espírito Santo. E aí nós temos o fruto do Espírito, que tem várias facetas, e uma das facetas é justamente a bondade. Então, quando nós somos filhos de alguém, nós refletimos os caracteres genéticos desta pessoa. Se somos filhos de Deus, nós refletimos o fruto do Espírito, que é caráter genético de Deus implantado em nós. Para a gente fechar o pensamento, vamos para o livro de Êxodos 34, 29 a 30, que diz o seguinte: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Moisés subiu no Monte Sinai novamente e recebeu as tábuas contendo os 10 mandamentos pela segunda vez na mão de Deus. E de tanto conviver com Deus, naquela conversa longa com Deus, ele desceu e o seu rosto estava resplandecendo. A glória tem outro significado, que é brilho. Então, de tanto conviver com Deus, Moisés estava descendo do Monte Sinai, com o rosto refletindo a glória de Deus. Quando nós convivemos por meio do Espírito Santo com Deus, cada momento, diariamente, nós refletimos a glória de Deus. No contexto do estudo de hoje, a glória de Deus representa a misericórdia e a bondade dele para conosco. Porque Deus é bondoso. Para refletir a glória de Deus na nossa vida, temos que conviver, comungar diariamente, tempo todo com o Espírito Santo. Porque a nossa vida, a maior função da nossa vida é adorar a Deus. E se Deus está presente na sua vida, você não tem outra coisa para fazer senão adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus quando você lê um livro. Você precisa adorar a Deus quando você vê um filme. Você precisa adorar a Deus quando você fala com seu pai. Você precisa adorar a Deus quando você fala com sua mãe. Você precisa adorar a Deus quando fala com uma pessoa de quem você não gosta, que te provocou a ira algum tempo atrás e seu coração ainda está cheio de rancor. Quando você fala com essa pessoa, você precisa refletir a glória de Deus, os caracteres genéticos que Deus implantou em você. Porque em falar, em tratar, em pensar, em andar, nós estamos diante da presença de Deus. E tudo que nós fazemos é adoração a Deus. Você pode adorar a Deus xingando uma pessoa. Você pode adorar a Deus cometendo fraudes no negócio que você faz. Você pode adorar a Deus
quando você maltrata uma pessoa, você pode adorar a Deus quando você trata rudemente uma pessoa? Queridos, se somos filhos de Deus, nós temos que refletir a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que não repitamos o exemplo do povo de Israel, sendo um povo de pescoço duro. Porque a bondade com a qual Deus nos trata é infinita. E nós, ao sermos adotados e agora tornando-nos filhos naturais de Deus, porque herdamos a carga genética dele, nós precisamos refletir a glória de Deus no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que sejamos realmente filhos de Deus, refletindo a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estudar a sua palavra. Esteja conosco o tempo todo. Transforme-nos para que nós possamos refletir a sua glória para as pessoas com as quais nós temos contato. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: este é filho de Deus. Que nós deixemos de adorar o bezerro de ouro e dizendo que estamos adorando ao Senhor. Na verdade, estamos adorando a nós mesmos. Que nós possamos nos converter e adorarmos verdadeiramente o Senhor. E que o transplante da sua carga genética seja manifesta em nós, exteriormente, para que nós possamos transmitir o seu amor para as pessoas que tanto necessitam. Nós pedimos e oramos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Agora é momento de oferta. Como estamos ainda de modo virtual, a conta vai estar aqui na tela e quem tiver com dificuldade de fazer transferência ou depósito bancário, pode falar com um dos presbíteros da preferência para dar os dados, tá bom? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e soltar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Oremos. O Pai amado, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo teu amor, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, sem deixar faltar nada. Tem cuidado dos enfermos e tem nos protegido, Senhor, contra os perigos, Pai, apesar dessa pandemia, Senhor. E como forma de agradecimento, Senhor, pedimos que possa se agradar das nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, e que possamos, Senhor, sempre alcançar, Pai, o desejo do reino, Senhor.
Obrigado por insistir por cada um de nós e que nós possamos, Senhor, realmente ser a luz e o sal do mundo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Assim nós oramos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Obrigado pela presença de todos. Vamos agora para a doxologia e a bênção apostólica. Boa semana a todos. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, para quem talvez não me conheça. Eu vim pedir um minutinho da sua atenção hoje para falar sobre o ReProject, uma ação formada pelos jovens e profissionais da nossa igreja que tem o objetivo de apoiar projetos missionários sérios, como o Projeto Salvar, que atua com sustentabilidade baseada no amor de Jesus e que busca resgatar a dignidade humana em lugares de miserabilidade, como o Alto Vale do Ribeira. Como vocês podem ver pelas imagens que está passando na sua tela, o projeto conta com oficinas de arte, música, esporte, informática e apoio escolar para crianças, alfabetização e inclusão digital para pessoas da região rural e distribuição de cestas básicas aos mais necessitados. O Salvar também conta com a integração socioeconômica da região, fomentando geração de negócios locais, profissionalização e desenvolvimento de oportunidades para as famílias da região. O ReProject iniciou a campanha para arrecadação de ofertas para o Projeto Salvar em agosto e você também pode participar. Envie seu donativo para a conta da ISP, que vai aparecer na sua tela, identificando com o sinal de 1 centavo. Esta oferta pode ser de qualquer valor, desde que você oferte com alegria. Todas as ofertas serão revertidas para o Projeto Salvar através de transferência bancária, sempre no dia 10 de todos os meses. A nossa meta é arrecadar R$ 2.500 para ajudar na compra de mantimentos e proteínas para as refeições das crianças que são atendidas pelo Projeto Salvar. Se você sentir em seu coração de se tornar um patrocinador mensal, preencha o formulário que será enviado pela equipe do ReProject. Ajude a compartilhar também esta causa, acessando o Instagram do ReProject, curtindo e compartilhando com seus amigos e familiares. Um ótimo domingo para você e sua família. Deus te abençoe. Até mais.